A paz, meus amados, tudo bem com você? Vamos iniciar nosso devocional meditando na palavra do Senhor que está em Josué 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia, que palavra poderosa! E essa é uma das palavras que são ditas na palavra de Deus, que representam para nós uma realidade tão profunda que elas chegam a ecoar durante muito tempo em nossas vidas, séculos, milênios. Esse é o caso dessa palavra que foi dita por Josué ao povo no momento em que eles se preparavam para atravessar o Rio Jordão em direção à terra prometida. Essa frase nos mostra um princípio espiritual básico. Sempre que Deus deseja fazer algo no meio do seu povo e que seja algo poderoso, ele precisa de santificação. A santificação precede todas as maravilhas de Deus. O sobrenatural de Deus invadindo as nossas casas, as nossas vidas. A santificação. Quando nós nos santificamos, nós temos fé necessária para enfrentar os gigantes dessa terra prometida e para assumir essa terra que o Senhor nos entregou, essa terra que o Senhor preparou para nós. Lê junto comigo em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação, em honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. Também, veja no próximo, não reine, portanto, em vós o pecado mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões, nem ofereceis cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-os a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, em Romanos 6, o 12 e o 13. E o que seria então essa santificação? Fala em vários versículos, ela agrada a Deus, ela precede uma vida de milagres, maravilhas sobrenaturais. O que é santificação? Santificação é a separação do próprio corpo para Deus. É separar a sua vida longe do pecado, longe das concupiscências, longe das trevas, longe de tudo aquilo que desagrada a Deus. É purificar-se do pecado, é purificar-se dos desejos carnais, é o nosso culto racional a Deus. Santificação é aquilo que nós cristãos deveríamos fazer sem se fatigar em fazer. Fazer o tempo todo. É inadmissível nós ainda aceitarmos viver em prática de pecado. Se assim está acontecendo, nós somos sujeitos ao julgamento do nosso Deus, que é santo, que é justo, e certamente esquadrinha o nosso coração. Sonda os nossos corações e sabe dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e das nossas atitudes. Infelizmente, a santificação é um processo que nós muitas vezes temos esquecido. Da nossa boca ainda saem palavras que não agradam a Deus. Nós ainda temos pensamentos e desejos carnais. Muito triste ver essa realidade ainda no meio de nós. E não podemos julgar esse ou aquele, porque pode estar acontecendo conosco. É momento de eu e você nos avaliarmos. Quanto pecado há em mim? Quanto pecado há no nosso meio? Nós temos que orar e saber. E pedir que o Senhor nos revele a situação.
E vamos ver se o povo de Deus está morto ou se o povo de Deus está vivo, santo, está se santificando para receber as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes o pecado se infiltra de uma maneira irreversível na vida do cristão. Olhamos quantos estavam ontem ainda conosco e passam os dias, não estão mais. E o que está acontecendo? Se nós queremos viver grandes coisas com Deus, nós devemos abrir mão de todas as coisas que não agradam a Deus. E não só apenas de um pecado aparente, mas de todo desejo, de toda concupiscência, porque o Deus, nosso Senhor poderoso, Ele sonda os nossos corações, até aquilo que está lá no fundo dos nossos corações. Mas a presença de Deus, todos os dias, você orando, você jejuando, você buscando a palavra de Deus, fazendo fielmente todos os dias o seu devocional. E a presença de Deus vai cada vez mais entrando na sua vida, na sua família. E isso vai te conduzir ao arrependimento. Josué 3, 10 e 11 diz: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Aleluia! Esse é o Deus que está conosco para nos livrar desse mal. Quando há santificação, tem liberdade de agir no meio do povo e sua presença vai à nossa frente. Esse princípio é muito real em nossos dias, não pensamos que isso é uma coisa ultrapassada. Quando nós nos santificamos, tenha a certeza que Deus irá levar a presença do Espírito Santo à nossa frente em tudo que fizermos, e seremos bem-sucedidos. E seremos vitoriosos sobre todos os povos da terra, sejam tronos, sejam soberanias, principados ou potestades. Porque todos esses estão sob o domínio de Cristo nosso Senhor. Todos têm que se render à voz de Jesus Cristo. Mas a necessidade que nós temos hoje de santidade é tão grande que eu não vejo outra alternativa senão o povo de Deus buscar um arrependimento profundo e genuíno. É necessário que o povo de Deus se arrependa no pó e na cinza. É necessário que nós deixamos todo o mundanismo e nos voltemos completamente para Deus. Chega de iniquidade, nós precisamos da luz de Deus que ilumina a nossa vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que possamos levar a mensagem do arrependimento em todos os cantos do nosso país. Que o povo de Deus, eu e você, nos santifiquemos cada vez mais, porque assim nós vamos experimentar coisas grandes. E se você mesmo quer essa mudança, seja você o primeiro a levantar sua voz, a jejuar, a orar, a buscar a presença do Senhor. E todos vão ser dirigidos pelo poder do Espírito Santo. Todos vão buscar a santificação e que caia por terra todo o pecado, toda a morte. E que Deus venha nos revelar todas as coisas. Venha trazer o seu juízo e destruir todas as obras dos iníquos. E na nossa frente vai erguer a santidade. E lembre-se, naquele dia o Senhor levantará a sua voz e todo aquele que for santo ouvirá a voz do Cordeiro. Dos quatro cantos da terra virá o teu remanescente com vestes brancas, assim serão os teus filhos. Prepara esse povo de Deus, povo de guerra que faz guerra contra o pecado e contra a morte. Lembre-se,
Nós temos que entrar nessa batalha contra o pecado, contra a concupiscência. Se quisermos que aquele que é santo ande conosco, nós devemos, sim, nós devemos buscar a santificação. Nós devemos nos santificar para Ele. Aleluia! Faça isso. Busque mais e mais a face do Senhor. E você verá as portas se abrindo. Você verá do trono do céu coisas que você nunca imaginou que veria.